Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Damos início a essa edição falando de saúde. O Ministério incluiu a varíola dos macacos na lista de doenças que tem notificação obrigatória. De Brasília, nossa repórter Jaqueline Fonseca tem os detalhes. A partir de agora, todos os resultados de exames realizados para a detecção da varíola dos macacos no Brasil, seja na rede pública ou na rede privada, devem ser informados ao Ministério da Saúde em até 24 horas. No país, existem 8 laboratórios de referência para diagnóstico da doença. 4 ficam no estado de São Paulo. Mas na semana passada, a pedido do Ministério da Saúde, a Anvisa liberou emergencialmente 24 mil testes contra a doença. O objetivo da notificação compulsória é monitorar o cenário da evolução da varíola dos macacos no país. Mesmo os testes inconclusivos ou negativos devem ser informados ao Ministério da Saúde. Atualmente, o Brasil possui 5.409 casos confirmados de varíola dos macacos e 5.487 casos suspeitos. A região Sudeste concentra a maioria das notificações. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Muito obrigada pelas informações, Jaqueline. E ainda falando de saúde, as mortes pela bactéria Legionella, que provoca uma pneumonia rara, subiram para 6 em um sanatório de uma província argentina. Pelo menos 8 novos casos foram registrados ontem. Aumentou o número de mortes por contágio com a bactéria Legionella na Argentina. O Ministério da Província de Tucumã confirmou nesta segunda-feira 6 vítimas que foram infectadas em uma clínica de saúde particular. O Laboratório Público de Doenças Infecciosas do Instituto Malbrán identificou a Legionella como o agente causador do surto de pneumonia, revelou no fim de semana a ministra da Saúde da Argentina, Carla Bisotti. A Legionella provoca a doença do legionário, um tipo de pneumonia rara, muito grave que causa febre e infecção pulmonar aguda. A bactéria é transmitida por via inalatória através da água ou do ar condicionado. O agente é encontrado em ambientes de água doce, como rios e lagos. Também pode se propagar através das tubulações de água e dutos de ar. Desde um primeiro momento, a Covid, a gripe, a influenza e o antavírus foram descartados como causas do surto. Agora, mudando um pouco de assunto, após 9 anos de reformas, o Museu do Ipiranga vai ser reinaugurado hoje em um evento fechado para os patrocinadores. Mas a reabertura do espaço para o público em geral acontece a partir de quinta-feira. Vamos ver. A reabertura do Museu do Ipiranga acontece na mesma semana da celebração dos 200 anos de independência do Brasil. Construído às margens do riacho símbolo da nossa história, a reforma de 9 anos do museu teve um custo estimado em 235 milhões de reais. O Museu do Ipiranga teve a sua área construída dobrada e a área expositiva triplicada, além da recuperação do Jardim Francês e suas fontes. O eixo monumental, que começa no saguão do piso térreo, passa pelas escadarias até chegar ao Salão Nobre, que fica no ponto central do edifício, é um dos destaques do espaço. Todo o acervo artístico do eixo monumental, que é patrimônio cultural tombado pelos órgãos de preservação, foi restaurado e conservado em sua integridade na reabertura. Algumas obras, por suas dimensões, não saíram do prédio histórico e foram restauradas in loco, como é o caso do quadro Independência ou Morte de Pedro Américo, com mais de 7 metros de comprimento por 4 de altura. A expectativa é de que a instituição passe a receber entre 900 mil e 1 milhão de visitantes por ano. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu no domingo, temporariamente, a lei do piso salarial da enfermagem. O ministro alegou o risco de demissões em massa. A decisão teve repercussão rápida e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agendou uma reunião para esta tarde para discutir o assunto. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso em suspender o piso salarial da enfermagem atende uma demanda da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, o CN Saúde, que questionou a constitucionalidade da medida. Para o CN Saúde,
a lei não foi amplamente discutida e a medida impactaria em demissões de até 80 mil profissionais da enfermagem e fechamento de 20 mil leitos. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso considerou que os parlamentares não observaram de que maneira a rede de saúde iria absorver os impactos provocados pela lei que cria o piso salarial da enfermagem. Os parlamentares poderiam, por exemplo, ter proposto um reajuste da tabela do SUS que é paga aos hospitais. Por isso, o ministro deu um prazo de 60 dias para que entidades públicas e privadas, como hospitais, santas casas e o Ministério da Saúde, se manifestem e apresentem um detalhamento dos impactos a curto e a longo prazo que a medida vai trazer. Até lá, a lei que cria o piso salarial da enfermagem está suspensa. A decisão gerou reação imediata e nesta terça-feira, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, deve se reunir com Barroso para discutir o assunto. Pelas redes sociais, o senador Rodrigo Pacheco afirmou que o piso salarial para os profissionais da enfermagem é uma medida justa para um grupo de profissionais que se destacou no enfrentamento à pandemia e que tem remunerações absurdamente subestimadas. Disse ainda que não tem dúvidas de que os três poderes querem fazer valer a lei e preservar o equilíbrio econômico e que uma solução será construída com respeito e inteligência. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que respeita a decisão, mas não concorda com ela. O piso salarial da enfermagem foi criado através de proposta de emenda à Constituição aprovada por deputados e senadores e promulgada em julho deste ano. Em agosto, foi sancionada pelo presidente da República. A lei prevê que enfermeiros devem receber pelo menos R$ 4.750 por mês, técnicos de enfermagem no mínimo 70% disso e os auxiliares de enfermagem e parteiras pelo menos 50%. A decisão de Barroso é liminar e agora será analisada pelo plenário do Supremo. Em nota, o CN Saúde disse que a decisão de Barroso dá mais tempo para que o setor construa soluções para a valorização da enfermagem, definindo fontes para segurar o impacto de 16 bilhões de reais provocados pela lei. Para quem está na ponta, a decisão caiu como uma bomba. Temos aí uma decisão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Presidente da República, desrespeitadas por uma decisão esdrúxula e equivocada do ministro do STF. Não vamos desistir, vamos intensificar as nossas ações no país inteiro, com todos os sindicatos de representação dos trabalhadores, para que o piso salarial tenha validade e a lei entre em vigor o mais rápido possível em todas as cidades brasileiras. E olha, o ministro Luiz Roberto Barroso marcou para sexta-feira uma votação no plenário virtual do STF para que seja decidido o assunto. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar logo mais na edição de 1h50. E claro que eu espero você. Até mais.